que esteja tudo bem com vocês. Como eu tinha falado no vídeo anterior, se vocês quisessem fazer perguntas, podiam fazer. Então o vídeo hoje é um bocadinho diferente, nós vamos responder algumas das perguntas que vocês fizeram, está bem? Vamos começar então. Primeira pergunta. Fé e religião estão sempre ligadas? Não necessariamente. Relativamente à fé, nós podemos ter fé em Deus, Buda, não é? Hoje em dia eu posso dizer o seguinte, eu posso ter fé em mim, não é? Eu posso não acreditar em Deus, não acreditar em nada e posso ter fé em mim. Fé é acreditar, não é? Então, fé não necessariamente é sinónimo de religião, não é? Exato. De religião, pronto. O que é a religião? Ora bem, vocês sabem, nós temos inúmeras religiões, na minha opinião, todas muito parecidas umas com as outras, são religiões que umas defendem, acreditam em Deus, nos santos, Jeová, etc. Na religião está ligada à fé porque as pessoas acreditam, a fé não tem a ver com religião. E como eu digo, há pessoas que têm fé noutras coisas, em energia, portanto acreditam. A fé é o sinónimo de acreditar. Fé, quando as pessoas falam muito da fé, porque, principalmente por causa da Igreja Católica, nós falamos de fé, parece que estamos a falar de Deus, mas não. Fé é uma palavra que significa acreditar. Religião é outra coisa, e religião, e quando nós falamos da fé também, nós estamos a falar só da Igreja Católica. Temos fé em todas as religiões, em seitas, comunidades, temos fé, acreditamos em algo. Então, fé não é sinónimo de religião, de todo. Fé não é nada mais, nada menos do que acreditar em algo. Eu, por exemplo, eu tenho fé em mim, tenho fé na mente humana, eu acredito no poder da nossa mente, não é? É uma das coisas que eu acredito. Fé em Deus, como por exemplo defende a Igreja Católica, nem por isso, não é? Então são coisas diferentes, ok? Eu espero ter respondido relativamente bem, não é? Pelo menos é assim que eu vejo a coisa. Fé é apenas uma palavra, que significa acreditar. Segunda pergunta. Existe alguma explicação para o monoteísmo e o politeísmo? Uma justificação. Bom, essa questão dá pano para mangas, porque para ser bem respondida nós temos que ir, sei lá, temos que ir um pouco à história. Como é que eu poderei responder a isso? Eu acho que não há, para esta pergunta é a justificação, não é? Sim, porque há alguma explicação. Não. Eu não acredito que haja explicação. Eu acho que nós podemos entender o que é o monoteísmo e o politeísmo e, através disso, tentarmos nós opinar e dar uma justificação, mas eu não acredito que no fundo haja uma. Eu vou tentar explicar melhor o que eu quero dizer. Na minha opinião, temos o monoteísmo, onde acreditamos num só Deus, e temos o politeísmo, isto para quem não souber, politeísmo, onde nós acreditamos em vários deuses, portanto, religiões que têm vários deuses. A meu ver, resume-se quase tudo ao mesmo. Como? Portanto, eu vou dar um exemplo. Vamos pensar na Igreja Católica. Eu falo muita vez da Igreja Católica, pelo menos é aquilo que a sociedade mais conhece. Então, nós falamos de Deus, que está em todo lado e que tudo o que consegue fazer, omnipotente, omnipresente, omnisciente, ok? Religião monoteísta. Se nós formos às religiões politeístas, onde temos vários deuses, nós temos um Deus para a saúde. Se nós formos a andar atrás na história, temos um Deus para o tempo das tempestades, temos do mar. Aliás, ainda hoje em dia existem algumas religiões que têm Deus para o mar, para a guerra, para o trabalho. Vamos pôr as coisas assim. Não digo deuses, semideuses, está bem? Pronto. Então, na minha opinião, enquanto a Igreja Católica, por exemplo, tem um Deus, eu não digo brincar com a situação, mas tentar explicar de uma maneira divertida. Enquanto
o Deus da Igreja Católica está em todo lado, tudo vê, não é? E tudo consegue fazer. Noutras religiões é como se o mesmo poder tivesse direcionado para vários departamentos, não é? Então, é igual. Na Igreja Católica, Deus é o responsável por tudo, quer que seja bom, quer seja mau, e tudo tem um motivo, e só Deus é que sabe. Ora bem, se formos para uma religião onde temos o Deus do mar, nós vamos justificar, se calhar, a falta de pesca, só aquele semideus sabe, por exemplo. Como nós antigamente tínhamos o Deus do fogo, exatamente, das guerras do mar, na minha opinião é tudo igual. Só que a Igreja Católica põe todos os poderes num só Deus. As outras igrejas, as outras religiões fornecem exatamente Deus o mesmo poder, mas existem vários deuses, é como se estivessem divididos em departamentos. Eu não tenho outra forma de tentar explicar assim de maneira que seja fácil de entender. Então, eu acredito que a justificação, na minha opinião, é esta. Temos que acreditar que não estamos sozinhos e que as coisas não acontecem por acaso. Ponto número 1. Então temos que arranjar uma força maior para justificar tudo e mais alguma coisa. Deus pode tudo e consegue tudo, é uma excelente justificação para tudo e mais alguma coisa, não é? Nós não podemos acreditar que nascemos aliás, nós não podemos acreditar que morremos por acaso. Então tem tudo justificação, não só Deus. Outras religiões simplesmente têm a mesma necessidade, mas em vez de colocarem tudo num só Deus, simplesmente dividiram os poderes, a justificação. Como é que eu vou justificar a falta de peixe na pesca? Com o Deus do mar, não é? Isto é um exemplo. Na Igreja Católica, como eu já disse inúmeras vezes, na Igreja Católica simplesmente as necessidades que nós temos de justificar certas e determinadas situações da vida está num só Deus. Para outras religiões decidiram fazer exatamente o mesmo, mas está dividido em vários departamentos. Portanto, eu não acredito que existe realmente uma justificação. Eu acredito que possa haver uma justificação concreta, um facto. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que tem a ver aqui já com o comportamento, com a mente humana, com a necessidade de acreditar em algo maior, e apenas lidaram com a necessidade de acreditar em algo de maneiras diferentes. De um lado, atribuímos os poderes todos a uma pessoa, no outro lado, com tanta coisa que nós passamos na vida, atribuímos a vários deuses. É a minha maneira de pensar, e como muitos de vocês sabem, tem a ver com eu já ter conhecido N religiões. Portanto, eu acredito que a justificação não tem a ver com a religião em si, tem a ver com o comportamento humano e com a necessidade de acreditar que nós precisamos de justificação para aquilo que corre menos bem, não é? Eu acredito que a gente não pode acreditar que estamos sozinhos. É difícil aceitar que nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Basicamente é isso. Temos outra pergunta? São todos os deuses das diferentes religiões o mesmo? É quase uma continuação. Olha, pronto, não digo uma continuação. Sim, eu acredito que a pergunta anterior respondeu a esta. Peço desculpa, a pergunta é... São todos os deuses das diferentes religiões o mesmo? Exatamente, como eu disse, na minha opinião, é tudo o mesmo. Tem exatamente os mesmos poderes, não é? A mesma força. Simplesmente é atribuído a vários departamentos, que eu não consigo explicar isto de outra forma, não é? Eu acredito que na pergunta anterior respondi a essa e acabei por responder à seguinte. Eu acho que realmente a pergunta anterior já respondeu a isso tudo. Mais uma. Energia e divindade são a mesma coisa? Ora bem, energia e divindade. Nós, quando falamos em divindade, eu acredito que já estamos a ir para uma área do divino, uma área muito mais mística, correto? Divindade e, peço desculpa... Energia e divindade. E energia? Então vamos lá. Energia pode ser uma divindade. Atenção, como é que eu vou tentar explicar?
a divindade pode ser uma energia, mas uma energia não necessariamente é uma divindade. Ou seja, por exemplo, falamos hoje em energia positiva, energia negativa. Vocês sabem exatamente hoje com o Reiki, com a espiritualidade como é hoje em dia, o que nós generalizamos energia. Nós, aliás, até abusamos um bocadinho que nós justificamos tudo com energia. É energia má, é energia boa, tudo é energia e então nós justificamos o todo também como uma energia. É comum perguntarmos a alguém se acredita em Deus e ouvirmos resposta a isto. Não, eu acredito que há uma energia superior, não é? Ou seja, se eu falar de energia, falamos muito em centros energéticos, isso, meu Deus, isso dá pano para mangas, dá quase para uma palestra falar de energia, mas eu vou tentar resumir. Energia positiva, energia negativa, se quiser entrar no Reiki falamos do chakra, energia em todo lado. Isso não é uma divindade, não é? Mas uma divindade é sim uma energia. Porquê? Uma divindade, nós não temos foto, nós não temos rosto, não temos nada. Temos o quê? Energia, não é? Portanto, nós também assumimos que Deus é uma energia, correto? Que outros deuses também são energia. Eu creio que a melhor resposta é dizer que uma divindade pode sim ser uma energia, não é para quem acredita nisso, mas uma energia não necessariamente é uma divindade. Não tenho outra forma de responder a isso. Porque mas já disse que a energia tem pano para mangas, não é? há quem diga que é uma energia que mantém o cosmos, que mantém tudo ligado e a Precisamente funcionar. que é Deus, Pronto. da modernidade. Exato. A energia, lá É está. um Deus sem forma e sem nome. Exatamente como eu digo, não há foto, não há nada. Há uma energia, não é verdade? Nem mais. Quando nós perguntamos a alguém, acreditas em Deus? Acredito em algo, numa energia superior. Cosmos, universo, energia. Energia resume tudo. Daí eu também ter brincado há pouco sobre a energia, que acho que a pessoa também abusa um bocadinho, que atribui tudo à energia e não tarda, quase que se esticam a dizer que certas e determinadas coisas são científicas quando não são ainda. Mas como eu digo, nós falamos de energia, dá pano para mangas, e sim, o cosmos, o universo, essa energia é uma forma de dizermos: não é o Deus da Igreja Católica, é o Deus que eu hoje em dia acredito, porque sei que Deus não tem forma. Hoje falamos nas energias e é assim que eu vou justificar. Nós passámos à frente, passámos a linha de atribuir um Deus ao barba ou ao bigode, seja lá o que for. Nós passámos essa linha, acreditamos que é algo que se calhar não é humano e então, em vez de arranjarmos uma foto e atribuir uma imagem, nós pensamos no universo e falamos em geral, em energia. Eu acredito que é por aí. Temos mais perguntas? A próxima pergunta é novamente quase uma continuação dessa. Qual a diferença entre a energia cósmica e Deus? Portanto, Nem mais, já pronto. foi... É assim, eu para uma pergunta, não é quase que dou uma palestra, porque falo que se farta e pronto. Eu vou pedir para fazer pergunta outra vez para eu começar a responder aqui mentalmente já. Qual a diferença entre a energia cósmica e Deus? Nem mais. Eu acho que posso responder a mesma coisa. Respondida por pessoas diferentes, é o mesmo. Eu acho que é o mesmo. Se eu for à Igreja Católica, desculpem estar sempre, mas é o que toda a gente conhece, mais vale falar aquilo que toda a gente tem conhecimento. Se eu for à Igreja Católica, vão-me dizer que é Deus. Se eu entrar na espiritualidade hoje em dia, em várias áreas, é o Deus deles. É uma forma de dizer que é Deus, eles não sabem o que é, apenas generalizam. Acontece que a Igreja Católica e outras igrejas especificam um pouco mais. Para mim é o mesmo. E vou dizer exatamente a minha opinião, como eu digo sempre, em relação a isso. Nós temos a necessidade de acreditar que existe alguma coisa superior a nós. Porque nós precisamos de justificar. Caramba, isto dava pano para mangas também, porque como é que nós vamos justificar uma criança que já nasce doente? Como é que nós vamos
acreditar que um inocente morre tão precocemente, não fez mal a ninguém. Para uns é karma. Para quem acredita na energia cósmica, é o karma. Para a Igreja Católica, Deus sabe tudo. Deus sabe o que faz. E pronto. Só não podemos acreditar é que a doença às vezes é natural. Não estamos aqui a falar de situações psicossomáticas, mas nós nascemos para morrer, é lógico que temos que adoecer. Mas temos que arranjar uma justificação. Eu acho que é cruel demais tentarmos acreditar que a maldade e que certas e determinadas coisas existem, mas elas existem, nós vimos todos os dias, não é? Mas eu acredito que cada vez mais as pessoas têm essa noção, não é? Já vai à altura em que as pessoas acreditavam que tudo o que acontece é por um motivo e que a justificação é Deus e Deus tudo sabe. Nós começamos a pensar pela nossa cabeça e queremos respostas, e acho que só dizer Deus sabe o que faz tornou-se muito pouco para nós. Lá estou eu a divagar, peço desculpa, mas eu começo a falar destas coisas e divago um bocadinho. Mas pronto, eu espero ter respondido, ou queriam, se não respondi podem fazer mais perguntas, não é? Ou se não entenderam bem a forma com que eu expliquei, podem perguntar, obviamente, mas realmente eu divago um bocadinho, não consigo só dizer sim ou não e dizer uma coisa ou outra sem divagar um pouco, tá bom? Existem mais perguntas? Mais uma. Ok, vamos lá. Existe a crença de que se uma oração ou agradecimento ou prece não for dirigida a uma divindade específica, se perde. É verdade? Ou pode simplesmente agradecer ou pedir ajuda sem um Deus específico em mente, independentemente de uma religião? Com certeza. Vamos lá. Para responder a isso eu tenho que dizer o seguinte. Para algumas religiões é uma falta de respeito direcionarmos diretamente a Deus, porque nós não somos nada comparando ao Deus deles. Então nós temos que ir aos intermediários, não é? Então, não é questão de se perder. Eu acredito que em algumas religiões é como se fosse uma afronta. Nós não temos esse direito. Porquê? Porque Deus sabe o que faz, nós não temos que pedir nada. A meu ver, a justificação é essa. Então, e depois existem outras que nós não devemos sequer pedir nada, não é? Eu não acredito que se perca. Eu acredito é que existem os outros departamentos. Temos os santos. Para que é que nós vamos ao santo? Não é? Vamos primeiro ao santo. Temos, por exemplo, São Miguel, temos o equiparado a Deus. Vamos lá, só depois é que vamos a Deus. Porque Deus sabe o que faz. Para que é que vamos diretamente a Ele? Vamos pedir o que Ele sabe o que está a fazer. Não vale a pena. Existem os departamentos e creio que é por existir isso, principalmente na Igreja Católica, que surge essa situação de se perder. Porque eu ultrapassei o departamento, não é? É trabalho, vou fazer uma oração para trabalho, não é? Eu não vou ao Deus do trabalho, ao santo do trabalho, vou diretamente a Deus. Devia ter falado com o santo, está bem? Não estou de todo a brincar com isto, atenção, é a minha forma de tentar explicar, a meu ver, porque é que existe essa consciência de não se poder pedir diretamente. Isso foi a primeira parte da pergunta. Eu vou pedir que só que repita para me lembrar da segunda parte. Se pode agradecer ou pedir ajuda sem um Deus específico em mente, ou seja, independentemente de uma religião. Agradecer, fazer um pedido de ajuda. Com certeza. Então, é o seguinte, eu acredito que, e conheço gente que pertence a uma determinada religião e muitas vezes em desespero acabam porque alguém diz que aquela oração para Santo X é bom e nem sabem nem acreditam. Quantas vezes? Quem é que não conhece isso? Não é verdade? Sim, eu próprio já... É verdade, não é? Sim. E porquê que isso acontece? Não é? É giro. Porquê? Imaginemos que estamos com dificuldade no trabalho e rezamos a Deus e a coisa está complicada, mas nós pensamos, Deus sabe o que faz. Aparece alguém que conhece um santo, eu peço desculpa pela palavra departamento, não é de todo a ofender e sabem bem que eu, de todo. Se eu aparecer aqui como um santo do departamento de trabalho, a pessoa vai se sentir muito mais próxima. Deus é muito longe, como já expliquei. Deus é muito longe. Temos um santo do trabalho que domina a coisa. Vamos embora. Posso nem acreditar. Como é que se chama mesmo? Como é que é essa oração?
então eu vou ter fé. Eu vou responder, eu vou dizer uma coisa que muita gente... Há pessoas que provavelmente se calhar não vão gostar, mas isto aqui não se trata de gostar ou não, é respeito acima de tudo. A meu ver, não tem a ver com o santo. Não te pode ir a Deus, pode ir ao santo. Não acredito que existem essas pequenas departamentos, não é? Em que nós vamos fazer um pedido e o pedido é ou não atendido. Eu acredito que se eventualmente eu rezei a Deus, vou pôr as coisas desta forma, rezei a Deus, não está a acontecer, eu quero aquele trabalho, rezei a Deus, não aconteceu nada, eu deduzo, Deus sabe o que faz, eu perdi este para arranjar um melhor. Tem que ser, a gente tem que justificar sempre, não é? Porque Deus sabe tudo. E as pessoas que não acreditam num Deus específico ou em nenhuma religião específica? Com certeza, vou já aí, muito bom. Imagina, Deus não atendeu, não é? E eu encontro um santo. Encontro o santo, alguém me conta daquele santo e eu vou ter fé porque está mais próximo. Eu tenho a dizer o seguinte, eu acredito que a pessoa, como sente mais próxima, já vai acreditar. Nem vai pensar duas vezes, não foi aceita para aquele, vai ter a convicção que vai entrar no outro. E se calhar vai, porque teve essa convicção. E se calhar lembrou-se que passou na rua, está tão atento e tem tanta fé, que se calhar passava naquela rua 10 vezes por dia e não via o letreiro a dizer precisas de empregado. Mas depois de vir ao santo, se calhar já viu. Pois. Ou seja, muda algo em nós também. Eu acredito que sim. Eu não digo que não existe algo superior, porque nós não conhecemos nada. Nós não conhecemos a nossa mente sequer no todo. O universo, meu Deus, é infinito. Nós não conhecemos nada, não é? Então, isso leva-me a crer sim que existe algo superior. Mas também acredito na capacidade da mente humana e na capacidade de, através do nosso pensamento, nós começarmos a agir em conformidade às nossas crenças. E eu aí já respondi tudo, creio eu. Acho eu. Não é? Pelo menos é a minha opinião. É com o conhecimento que eu fui tendo de religiões, de todo o tipo de religiões, meu Deus. É a minha convicção e cada vez mais tenho a convicção que o Deus somos nós. Sou eu, é você, são vocês aí, todos nós somos Deus. Às vezes parece que há tantas preces e a pessoa está tão aflita e não é que atendida. É bom que haja. Ou não é ouvida, ou não, há um bocadinho essa... Ou seja, porque se calhar também não mudou alguma coisa na própria pessoa. Uhum. Aí vamos entrar em dois tipos de pessoas de fé. Vamos lá ver. Se eu sou uma pessoa ativa e tenho confiança em mim e vou acreditar no santo, é uma ajuda extra. Se eu não tenho fé em mim e estou à espera do santo, e se estiver a viver muitas vezes uma depressão e desespero, eu rezo ao santo, mas muitas vezes é com esta intenção. Eu já sei que vou rezar, mas nada acontece. Mas normalmente são pessoas que realmente não acreditam. Precisam é de usar o santo. Eu estou a dizer, o santo pode ser outra coisa qualquer, não é? Usam o santo como uma última esperança, mas na realidade não acreditam que aquilo vai salvar. Porque acha que há muita gente com fé. Não há. Pois. Acreditam no santo. Abre a carteira, tem lá o santo, tudo e mais alguma coisa. Mas realmente têm fé? Eu acredito que se tiverem fé de verdade vão conseguir. Porque através dessa fé vão ter uma convicção e uma motivação extraordinárias. E com isto eu não estou a dizer que não existe santos, nada a ver. Temos que respeitar, como eu respeito e peço que respeitem também as minhas crenças. Mas de todo, eu acho que a maioria das coisas acontece, há situações energéticas, sem dúvida alguma, que eu acredito. Porque tem que haver alguma coisa acima, não para justificar a minha tristeza ou a minha felicidade, mas sim porque nós desconhecemos muita coisa. Então, eu acho que seria ignorante dizer que a vida é só isto, porque não é. Temos outros planetas, meu Deus, só conhecemos bem esta galáxia. Como é que nós... Eu acho que até seria quase ignorante dizer que não pode haver nada. Isso não se pode dizer. Então eu deixei aberto. Acredito em algumas situações de energia, sem dúvida alguma. Acredito em muitas coisas. Mas eu acredito nas pessoas, acredito em algumas situações energéticas, mas não acredito em pessoas, figuras atribuídas pelo homem, que foram escritas pelo homem e que dizem que aquilo é Deus ou que aquilo é o santo.
aí tenho os meus motivos para me ter desligado um pouco desse tipo de crenças. Não sei se no dia da manhã voltarei a acreditar, eu sinceramente eu não sei. Hoje em dia não. Hoje em dia não. Então, eu espero ter respondido às perguntas todas, não é? Sim, Já está sim. tudo. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer. Sabem bem que eu gosto de falar e adoro responder a estas coisas. Se tiverem dúvidas, perguntem. Comentem, podem comentar e se quiserem partilhar, realmente podem começar a partilhar, que eu vou começar a pôr as coisas um pouquinho mais públicas. Eu espero que tenham gostado. Se houver outros temas que vocês querem que eu fale, podem dizer, podem mesmo me enviar mensagem privada, porque eu tenho todo o gosto em responder. Eu gosto realmente de transmitir aquilo que eu conheci, que eu conheço. Eu gosto de passar informação, então eu espero que tenham gostado. Tudo bom.